Eu tava pensando, e é bem provável que Jujutsu Kaisen seja o anime mais transgressor da atualidade. Eu sei que isso parece estranho, parece esquisito, mas conforme você acompanhar esse meu raciocínio, mais e mais vai fazer sentido. Vem comigo. Ao se debater um assunto como esse, ao se pensar um assunto como esse, a gente não pode deixar de considerar a verdade sobre a realidade. E a realidade é que temos limites para a arte. A arte é basicamente aquilo que consegue transbordar apesar das paredes do entretenimento. Às vezes essas paredes são muito altas, são muito difíceis de escalar, são quase intransponíveis, mas mesmo assim, alguma coisinha consegue escapar de uma maneira diferente. Então todo o meu ponto desse vídeo não vem na base de que, não, Jujutsu Kaisen é o anime mais experimental de todos, e não, ele faz muito apesar da grande dificuldade e responsabilidade que ele tem contextualmente. Temos que lembrar que editorialmente é uma posição muito difícil para Jujutsu, pois ele vem ali no vácuo pós-final de grandes obras. Bleach terminou, Naruto terminou, One Piece segue pro seu fim, Dragon Ball já não é mais lançado, então a Jump tem apuros, a própria indústria do entretenimento de mangás e animes sofre muito com esse momento e precisa cada vez mais espremer os seus autores para que surjam coisas interessantes o suficiente para manter essa indústria de pé. Então Jujutsu Kaisen já vem de uma situação de enxugar tudo o que dá para criar o entretenimento e para manter as pessoas ali basicamente consumindo esse tipo de mídia. E apesar disso tudo, apesar de pertencer ao nicho mais dificultoso quanto à expressão de arte, que é o anime shonen, o anime de porrada para garotos jovens, ele ainda assim consegue quebrar muito das nossas expectativas e transcender a linguagem. Eu não sou o maior defensor do mundo de Jujutsu Kaisen desde o começo. Vocês que acompanham aqui há mais tempo o canal, me acompanham, devem saber que eu achei muito interessante o comecinho de Jujutsu. Ali pelo meio eu achei nada demais. Não gosto tanto assim de Shibuya. Não acho a obra genial em alguns aspectos que as pessoas levantam, mas eu gosto muito de outros, né? Na nossa leitura eu comecei a gostar muito da obra já agora nesse arco do jogo do abate. E isso se intensificou até o finalzinho. Continuei gostando muito do jogo do abate como meu arco favorito ali dentro. E, cara, apesar de já gostar bastante do mangá, né? Não acho que é a melhor coisa do mundo, mas gostar bastante do mangá, eu sinto que o anime, ele conseguiu fazer uma coisa muito única, historicamente. Vocês podem me refrescar a memória e trazer outras obras que seguem nesse padrão, mas eu não consigo, para esse momento, pensar em um anime shonen que se sustenta quebrando a própria coesão. É esquisito pensar nisso, né? Retomando aqui o conceito de coesão, ele parte mais ou menos do conceito da palavra coesão que você aprendeu nas aulas de gramática, nas aulas de redação, né? Você estruturar um texto para que ele tenha coesão, para que ele se converse, para que ele estruturalmente funcione e faça parte de uma unidade. Isso é uma coisa que é buscada no audiovisual sempre e principalmente quando a gente fala de séries com vários episódios. E isso eles precisam, em sua organização, delimitar trechos em que a coesão estará funcionando. Uma saga que vai ser supervisionada por alguma pessoa específica ou pela equipe dessa pessoa que vai ter que cumprir X aspectos, né? Vamos pensar aqui em qualquer outro anime, seja One Piece. One Piece, a saga de Wano, ela tem especificamente aquele formato que surgiu para a saga de Wano. A gente vai com o character design dos personagens, com o estilo que é desenhado, com o estilo que é animado, que corresponde a todo esse trecho. E basicamente todas as pessoas que trabalham nesses inúmeros episódios precisam fazer com que as cenas que elas desenham funcionem dentro dos episódios e os episódios funcionem dentro daqueles arcos e funcionem dentro da saga inteirinha, né? Conforme ali foi delimitado. Tanto que quando a gente troca de arco, como a gente chega em Egghead, por exemplo, muda-se o estilo de animação um pouquinho ali, muda-se o estilo do character design, às vezes trocam as pessoas, os responsáveis se tornam outros e por aí vai. É uma coisa que a gente pode ver facilmente, por exemplo, quando a gente vê aqueles charts dos animadores de Dragon Ball, né? Não é uma coisa que você reparou quando você estava assistindo quando era moleque, mas você vê cada um dos estilos dos animadores que corresponde ao estilo que foi adotado naquelas sagas. Você até fica estranhando, fala, nossa, eu nem reparei que tinha tantas mudanças assim. Antes o nariz do Goku era um pouquinho mais pra cima, depois na arte de fulano era um pouquinho mais pra baixo, o queixo era um pouquinho mais quadrado, ele parecia ser um pouquinho mais velho, todos os personagens se encaixavam nisso. Sempre tem, né, ali
o responsável por manter a coesão artística dentro desse pedaço, e por si só o diretor também responsável tem que fazer a coesão estética, a coesão narrativa, todas as coesões possíveis para que a obra funcione ali como esse núcleo. Depois faz transição entre uma saga e outra, e ainda de alguma forma precisa se conversar bastante. Para que eu tô falando sobre tudo isso, né? Usando exemplos aqui de outros e passando por esses shonens clássicos que a gente conhece bastante a estrutura. Porque Jujutsu Kaisen, ele construiu uma história em que ele pode quebrar a barreira básica do entretenimento nesse sentido. E essa temporada deixou isso muito claro. 私だけは目を開けていたい。この判決に不服がある場合は本日を含めて15日以内に上告申立書を提出してください。 A temporada anterior já tinha feito coisa relacionada, né? A temporada ali de Shibuya, pelo menos na primeira parte, aquela parte que a gente vê o passado do Gojo, o passado do pessoal, ele meio que fez isso. Utilizou estilos artísticos diferentes, estilos de direção diferente, uma coisa que parece exatamente Jujutsu, uma coisa diferente do que a gente tinha visto na primeira temporada, que é bastante sólida, né? A primeira temporada ela é muito coesa com o seu estilo, com o que é empregado ali, e vai-se embora, toca a bola pra frente. Mas agora, pra essa temporada, ela vem com uma proposta diferente, que isso pode ser visto com maus olhos, inclusive. Isso pode ser visto de uma maneira bem negativa, né? Você pode simplesmente olhar e falar, pô, eu tô assistindo aqui, cada episódio parece que é de um anime diferente. E realmente parece, mas eu, particularmente, acho que isso é de uma genialidade tremenda. 柿本を嫌悪して俺を振った女は山ほどいるが奴らは根本を間違えている。 Para essa temporada, tivemos agora o encerramento, o começo do jogo do abate, e passamos por vários mini-núcleos, e várias partes disso são feitas de um estilo completamente diferente. Essa temporada, por exemplo, a gente pode buscar encontrar subdivisões. A gente começa ali com a parte do início, que é a parte do Itadori contra Yuta. Depois a gente entra na parte da Maki, que vem com um estilo diferente. Pulamos então para o Hakari, que também traz coisas novas. Depois mergulhamos na história do Higuruma, que é a minha favorita e a mais diferentona, talvez. Depois, a parte do Megumi, a sua grande batalha contra o cara dos recibos. E por fim, Yuta, finalizando ali com uma batalha esplendorosa. É interessante porque essas partes, de novo, parecem se conversar pouco em estilo de direção, em estilo de narrativa, em estilo de ritmo no geral. No mangá, não é feito necessariamente dessa forma. E é por isso que eu digo aqui uma frase perigosa de que Jujutsu realmente transcendeu e conseguiu fazer uma coisa que os outros não têm a possibilidade de fazer. Qualquer outro desses animes que a gente pensou aqui ficaria meio esquisito se fizesse dessa forma. Não combinaria narrativamente nem esteticamente tantas mudanças assim. A gente tem algumas coisas diferentes, por exemplo, em One Piece. Tem algumas sequências que são feitas por animadores que aparecem pontualmente ali, às vezes fazem uma ceninha que é um pouco diferente do estilo do restante da saga. Por exemplo, quando a gente teve ali o Gear 5, quando surgiu, toda aquela cena dele, né, do Luffy levantando, batendo o braço no peito e tudo mais, colorido. É um estilo diferente do que a gente tinha tido pra Wano, né, mas faz sentido por ter sido a primeira aparição do Gear 5. A gente tem alguns outros episódios, o próprio episódio 1015 de One Piece, que é completamente diferente de todo o restante da obra. Ele até destoa um pouco, por mais que o contexto ali seja, né, bem aplicado na hora que você vai entrar nesse episódio e quando você sai dele. É bem interessante, mas ele é muito diferente. Só que aqui, imagine que para essa temporada de Jujutsu, todos esses pedaços são episódios 1015 de One Piece. Todos eles são feitos de uma maneira um tanto diferente. Oide, Rika. Zenbu da. E retomando a parte do mangá, o mangá, ele não é necessariamente assim. E por isso, voltando ao meu ponto sobre Jujutsu ter transcendido, é um anime que vale muito a pena você assistir apesar do mangá, né? Não é aquela coisa de o mangá existiu, o anime vem apenas com uma adaptação que vai ilustrar o que existe no mangá, torna mais dinâmico, mais bonitinho, com músicas, com vozes e tudo mais, e você assiste porque é uma outra forma de consumir ali o mesmo conteúdo. Não! O anime de Jujutsu Kaisen nesse momento é uma forma completamente diferente de se consumir a obra de Jujutsu Kaisen. E eu acho isso muito rico porque você tem formas diferentes de consumir a mesma mensagem, a mesma história e às vezes, né, nesse caso aqui, acréscimos de mensagens. A visão artística dos diretores de cada um desses trechos, dos animadores, das pessoas envolvidas na produção do anime, consegue ser visualizada assistindo apenas ele. Então você não tem apenas a arte de Gege Akutami sendo consumida, mas a arte das pessoas que estão ali trabalhando. ルールを犯した者は物理法則のように罰せられたら素晴らしいことじゃないか。
não estão apenas executando uma coisa que vai nos entregar uma adaptação para você entender como que é a obra no original, estão acrescentando. É um anime que cresce e se torna ainda além do que o mangá é. Mas isso vai funcionar com todas as coisas? De novo, não. Dragon Ball, por exemplo, vamos pensar Dragon Ball. Se no meio da luta, eu acharia lindo, particularmente, mas seria estranho. Você pega no meio da luta do Freeza e algum episódio tem uma direção de filmes de samurai. Ia ficar legal? Ia ficar legal. Ia ficar legal. Não dá pra negar que ia ficar legal. Mas talvez não funcionasse pra dentro da obra no geral. Você puxa um outro episódio e aí é o Goku com 5 enquadramentos o episódio inteiro. O episódio quieto, parado, câmera longe, quase não mostra a movimentação. Como, por exemplo, foi o trecho ali do Higuruma. Câmeras paradas, câmeras mais humanas, câmeras orgânicas, né? Movimentações orgânicas dentro dos enquadramentos e ali uma coisinha parada no canto. Aí a sequência seguinte desse episódio, você coloca o Goku lutando com rotoscopia. Uma câmera parada no canto e é o Goku descendo o cacete no Majin Buu e a câmera tá parada acompanhando dentro de uma sala. E você vê aquelas movimentações mais truncadas do personagem porque foi feito de rotoscopia, assim como a cena do Hakari. Parece que essas coisas não se conversam se você for colocar tudo de uma vez só. Eu particularmente acho massa velho demais. Acho massa demais. Mas elas não conversam dentro de uma obra no geral, quando você vai enxergar o macro da situação. E por que funciona aqui em Jujutsu, Guto? Se você acha que é esquisito pra qualquer outro tipo de coisa, por que pra Jujutsu você tá batendo palma pra isso? Porque Jujutsu criou um universo em que isso é facilmente aplicável. やり直しだ。 Começa pelo fato de você não estar tão ligado assim com o Itadori. Não é o meu caso, eu gosto muito do personagem, acho que ele é um personagem muito interessante, inclusive, a gente vai voltar a conversar sobre ele, mas, claramente, por todos esses mini arcos que tem nessa parte, ele é muito diferente como uma posição de protagonista, né? A história, a gente acompanha um trecho que ele viveu, mas não é necessariamente ele que tá movendo essa história o tempo inteiro, né? É um protagonista mais passivo nesse sentido, ele vai vivenciando e tudo mais. O jeito que a câmera acompanha a história não é padrão como no restante. E por que isso funciona em Jujutsu? Vem aqui comigo. Jujutsu Kaisen é uma obra não apenas sobre o Itadori, mas sobre o próprio Jujutsu Kaisen. はじめまして全員の小道真の地受体クソーズそして宿儺の器 É esquisito falar isso, mas sobre o universo e a aura que existe em torno das feitiçarias, do Jujutsu, né? Do próprio Jujutsu, do termo Jujutsu. E isso faz com que as coisas se encaixem de uma forma um pouco diferente, né? Por quê? Porque cada feiticeiro é muito individual. E isso você vai falar, Guto, pelo amor de Deus, tá dizendo isso, mas tem obras aí que são completamente bizarras e diferentaças, tipo Jojo. Ok, Jojo realmente, né? Vai pegar ali a análise de stands, parte 5, parte 4, vai analisar uma coisa e fala, meu Deus do céu, é um universo, cada personagem é um universo único. É, mas eles correspondem à bizarrice que esse universo propõe. Por mais que, da parte 5 de Jojo, o cara que tem o poder que se torna um feto computador digital inorgânico, ele é esquisito? É, mas ele ainda tá no mesmo universo do cara que transforma uma pedra num sapo. E eles correspondem a essa aura mística que transborda o universo de Jojo, que é, pra esse momento, as stands. É como se existisse uma nuvem gigantesca e invisível, né, que eles precisam corresponder a essa energia. O Jujutsu, a própria característica da energia do Jujutsu, ela é diferente, ela é egoísta e individual. Por que os estilos diferentes de cada um desses trechos funcionam? Porque a gente tá acompanhando esses personagens e eles não estão nem aí para a existência dos outros. 領域展開看護暗影で Por que a gente corta de uma cena, vai pra parte do Hakari, troca um pouco do estilo? Porque é o jeito que o Hakari visualiza as coisas. Aquele é o mundinho dele, a gente tá visitando um pouco do mundo dele. A gente nem viu tanto do Hakari ainda de verdade. Quando a gente tiver a segunda parte agora, né, pra ver a expansão de domínio dele e tudo mais, vai ser uma coisa mais única ainda, eu espero. Quando a gente passa pro Higuruma, ele nem sabia o que era Jujutsu Kaisen. Não faz sentido, tecnicamente, a gente mostrar aquele universo do mesmo jeito que era mostrado pra todo mundo. Ele era um advogado, então aquela câmera que vai acompanhando ele no dia a dia, a câmera parada no canto, acompanhando um pouco da audiência, a câmera lá distante do parque, ele sentadinho ali, ele é um advogado. O universo dele era aquele, a visão dele era aquela. Então o universo vai ser nos mostrado através do anime com a perspectiva desses personagens. 大江が白の可能性は十二分にある。
E isso é interessante, interessantíssimo. Por quê? Porque temos dentro do universo de Jujutsu a proposta, por exemplo, das expansões de domínio. E o que é a expansão de domínio, se não você forçar a sua própria energia para que o outro seja alocado ali dentro? Você expande, você faz a expansão de domínio, você bota o seu domínio em volta de um personagem que ele vai ter que obedecer às suas regras, como os seus próprios poderes funcionam. ここではあらゆる暴力行為は禁止されている。お互いにな。 É uma coisa realmente de você entender qual que é o lance técnico desse universo. Se você vai ali pegar, forçar as pessoas a vivenciarem o mundo da sua forma, você vai quebrar tudo aquilo. Então a gente acompanhando como espectador cada uma dessas mudanças, é como se a gente tivesse inserido nesse universo, mas sendo bombardeado com as energias diferentes dos personagens. E eu acho isso de uma fineza mágica, uma coisa muito mágica, uma coisa que, de novo, não tá dessa mesma forma no mangá. Eu não senti com essa mesma intensidade, vou ser bem sincero. Senti um pouquinho aqui, uma coisinha ali, mas né, a visão cinematográfica do audiovisual consegue fazer com que isso seja transmitido de uma maneira mais fácil. Eu lembro que no mangá eu senti muito disso, tanto nessa parte do Higuruma, quanto na parte mais pra frente, quando a gente chegar no lutador de sumô, né, que mudou um pouco da estética, parecia que eu tava acompanhando ali um mangá de sumô. O Higuruma, pô, a parte do mangá de advogado e tudo mais. E o audiovisual consegue transmitir esse sentimento de uma maneira completamente amplificada e que não funcionaria nos outros animes. Isso seria muito esquisito em outros animes. Mas pra cá, como os personagens estão forçando esse mundo na gente e esse mundo, essas visões deles estão contrastando, estão lutando entre si, faz total sentido. Por isso, apesar de você ter uma caixinha de anime shonen que precisa ter tais arcos de desenvolvimento, precisa ter tal nível de porradaria, precisa ter um monte de outra coisa, você ainda consegue, em Jujutsu, fazer uma coisa artística. この裁判は初めから有罪ありきの。なぜ私をその目で見る? Você consegue pegar um episódio, parar para mostrar um advogado numa audiência de uma maneira ali completamente cotidiana sendo mostrada. E depois que a gente vai ter o mental breakdown dele para mostrar o jeito que ele tá desenvolvendo os poderes, você corta completamente aquela estética com cores pastéis e vem para um palco de teatro com luzes dramáticas, luzes vermelhas, sombras fortes para tudo quanto é canto, para mostrar como ele tá visualizando esse mundo agora. E depois que o conflito interno dele é resolvido, essas luzes dramáticas vermelhas, azuis muito fortes, são trocadas por uma luz levemente verde, uma luz mais tranquila, o ambiente fica mais claro. Essa transição estética que a gente tem nesses dois episódios que eu acabei de mencionar aqui, eu acho que consegue resumir muito o quanto esteticamente e artisticamente Jujutsu Kaisen conseguiu amadurecer a visão de GG Akutami. É uma coisa que foi entendido, foi compreendido, foi mastigado e transformado em uma coisa diferente. Falei tudo isso? Falei. Jujutsu Kaisen é a melhor obra do mundo? Não é, mas eu tenho certeza absoluta que pro resto da minha vida, essa temporada especificamente, eu vou carregar. Vai ser uma temporada que eu vou assistir, que eu vou reassistir, pegar elementos de quadros, de momentos de luta, momentos calmos, momentos de todos os tipos. Afinal de contas, todos os sentimentos a gente passou durante essa temporada e eu vou carregar comigo, né? Pra analisar, pra assistir, pra sentir, pra vivenciar, como se eu fizesse parte daquele universo e estivesse em confronto ou aliado aos personagens. No final das contas, a energia do Jujutsu acaba sendo uma maldição que pega não apenas os personagens, mas a gente também. E eu quero que você deixe aí nos comentários o que você achou dessa temporada. Ela conseguiu te pegar? Ela conseguiu te mover? Você achou interessante essas trocas de dinâmicas, essas trocas de estilo? Ou se por acaso você preferia uma coisa mais coesa, como a primeira temporada? É possível você preferir a primeira e não tem nenhum problema quanto a isso. Mas eu acho que se você estiver de coração aberto para compreender e com o tempo passar a gostar mais da segunda forma, você vai ficar mais rico artisticamente. Afinal de contas, são vários estilos a serem digeridos aqui. Mas deixa aí embaixo o que você achou e nos vemos na próxima. Quem sabe aí pra gente comentar sobre o Itadori e falar sobre como ele é o único protagonista no estilo dele.